Olá pessoal, assunto máquinas síncronas. O tema de hoje, transferência de potência entre máquinas ou entre concessionárias ou entre subestações, ou seja, transferir potência entre dispositivos geradores que operem em paralelo, tá certo? É uma atividade importante, é um procedimento importante e muito comum em sistemas interligados. A todo momento isso pode acontecer. Talvez você já tenha até, de certa forma, estado presente de alguém que tem a seguinte colocação. Quando você, por exemplo, parte o motor na região sudeste, você pode estar recebendo potência ativa do nordeste e reativa do sul sem problema algum, porque você tem essa condição em função da máquina ser o gerador fundamental, a máquina síncrona, os nossos dois reguladores de potência ativa, potência mecânica, de potência reativa, corrente de estação, e pelo fato deles trabalharem de maneira um tanto quanto estanques. Cada um tem a sua ação, o seu controle, a sua atividade, e já sabemos que variações efetivas de potência mecânica acabam refletindo de maneira percentual muito significativamente na potência ativa. Pode sobrar um pouquinho para o reativo, vimos isso em módulos anteriores, tá? Agora, quando você deseja fazer transferência ou aporte de potência reativa, nós trabalhamos na corrente de excitação. Perfeito? Vamos tentar fazer de maneira um pouco mais, eu diria, micro, tá? Para que você possa depois expandir o seu raciocínio, tá bom? A ideia é simples, é interessante, em função dessa característica operacional que a máquina possui, dos seus dois reguladores, tá certo? E da questão de termos uma barra, na qual ambas estão conectadas, ambas ou mais, evidentemente, tá certo? Sempre com uma perspectiva, alimentar o cliente com tensão e frequência constantes, tá bom? Nós que vimos trabalhando com máquina síncrona já temos um tempinho, já estamos em alguns módulos mais avançados. A cada encontro a gente apresenta mais uma informação, mais um tema, trata essa máquina com um pouco mais de intimidade. Você já percebeu que ela é cheia de, eu não diria nem de teoremas, tá? De axiomas, de frases importantes, fortes, significativas, que vão, no conjunto, dando a essa máquina essa condição operacional tão diferenciada que ela possui. Então, qual seria, por exemplo, o axioma ou quem sabe o teorema desse nosso módulo de hoje? Olha só, toda máquina síncrona que está flutuando em uma barra isócrona ou infinita apresenta ângulo de carga igual a zero. Mas nem toda máquina síncrona que tem ângulo de carga igual a zero está flutuando numa barra infinita. Interessante isso, né? Vamos repetir com calma. Toda máquina síncrona que está flutuando numa barra apresenta ângulo de carga igual a zero. Porém, ou seja, nem toda máquina síncrona que apresentar deltinha igual a zero, ângulo de carga nulo, está de fato flutuando numa barra. Interessante isso, né? Aí você pensa assim, poxa, mas como é possível uma máquina ter um ângulo de carga zero e não estar flutuando? Vamos lembrar de uma coisa, o estado de flutuação é um estado de equilíbrio. Existem torques em jogo, existem algumas potências relacionadas ali, só que essas energias iniciais, primitivas, primárias, insumos, servem exatamente para quê? Para levar a máquina às mesmas condições da barra na qual ela será conectada, tais quais velocidade, frequência, tensão indução, tensão de trabalho com a barra de referência, além de suprir suas perdas convencionais, atrito, ventilação, magnéticas, perdas do cobre, etc. Tá? É um estado de equilíbrio. É bom frisar que o conjugado é nulo resultante, mas existem torques em jogo. O torque do órgão primário, o próprio torque resistente do eixo da máquina, existem potências sendo dissipadas ali, efeito Joule em cima, principalmente do circuito de campo, eventuais perdas por ação magnética no estator dessa máquina. Então existem esses elementos. Importante perceber que no equilíbrio o torque líquido é zero, perfeito, não há torque resultante. A máquina não opera nem como motor nem como gerador e não há jogo de potência entre máquina e sistema ou sistema-máquina. Isso é importante. Então, na verdade, para que você possa garantir essa condição, é necessário você trabalhar com um conjunto de grandezas fundamentalmente importantes e decisivas, tais quais, por exemplo, o ângulo de carga zero, fundamental, para que o torque líquido seja nulo, mas isso às vezes não basta. Tá? Nesse caso em particular, é preciso que não só o torque apresente essa condição, mas que você deixe claro também que não há jogo de potência entre máquina e sistema. E para que isso não exista, o que é interessante perceber? Uma vez que temos tensão, e essa tensão foi verificada até com a tensão da barra no momento do paralelismo,
eu não posso ter corrente de armadura, nem saindo da máquina, indo para a barra, nem vindo da fonte, da barra, do alimentador para a máquina, quando ele operar como motor, por exemplo. Então, além do deltinha ser igual a zero, a corrente de armadura também tinha que ser nula, para que também não houvesse esse fluxo de potência entre máquina e sistema no qual ou com o qual ela vai se conectar, tá certo? Então, quando você afirma apenas que o deltinha é zero, você está dizendo, de certa forma, uma parte do processo, falta a outra parte. Então, vamos repetir, toda máquina flutuando numa barra tem ângulo de carga igual a zero, mas nem toda máquina síncrona que esteja trabalhando com deltinha zero, de fato está flutuando numa barra. A ideia desses dois nossos próximos módulos é mostrar isso, demonstrar com tranquilidade, quase como uma consequência natural da manipulação dos diagramas fasoriais nesse procedimento de transferência de potência entre máquina e máquina e entre máquina e barra. Perfeito? Vamos tentar fazer isso então. Vamos dividir então essa nossa conversa em duas etapas. Nesse módulo de agora, ou de hoje, vamos trabalhar com transferências de potência ativa e ver como é que a máquina vai se comportar. Tenho certeza que todos vocês que nos assistem, sempre marcando presença nesse nosso espaço aqui, já estão sabendo de antemão em qual ponto da máquina deveremos atuar para que essa transferência aconteça de maneira profissional, efetiva e com muita garantia de efeito positivo ao final, tá? E no segundo momento faremos uma transferência de potência reativa, como também já sei que vocês já sabem, com certeza, em que parte da máquina, em que grandeza deveremos atuar para que essa transferência aconteça também de maneira efetiva, segura e principalmente acertada. Ok? Então vamos lá. Eu vou gerar algumas hipóteses aqui para facilitar o nosso raciocínio. É como se fosse um breve exercício, um pequeno estudo de casos, tá bom? Admitamos por hipótese que aqui eu tenho uma usina, certo? Essa é a nossa usina de hoje. Quantas unidades essa usina tem? 2, 3, 4, 5, 20, não interessa, tá? É uma usina com algumas unidades. Nesse momento, por exemplo, no momento, digamos, de um certo alívio de demanda de potência, nessa usina eu tenho apenas uma máquina funcionando, tá bom? E naturalmente, como nós já sabemos, essa nossa análise tem sido feita sempre assim, a máquina está operando como gerador, suprindo potência, né, à carga, no qual ela estaria de certa forma conectada, tá bom? Como nós sabemos também, se dá uma visão panorâmica no sistema, a carga que nós alimentamos tem um viés indutivo, predominantemente indutivo. O que significa que essa máquina única que está operando nessa usina nesse momento está operando superexcitada. Para quê? Para fornecer potência ativa para a carga e fornecer potência reativa indutiva. É o tipo de procedimento de análise feito aqui por diversas vezes, em várias oportunidades, tá certo? É um processo que a gente procura repetir, até porque o exercício da repetição ele tem se mostrado academicamente muito salutar, muito assertivo, tá certo? Então, estamos com uma unidade nessa usina alimentando essa carga. Logo, carga de perfil indutivo predominantemente, essa máquina está superexcitada. Então, vou representar aqui um diagrama fasorial desse equipamento. Eu vou, de certa forma, fazê-lo um pouco mais, digamos assim, limitado e um pouco mais reduzido. Limitado não é bem o termo, um pouco mais reduzido. Faremos o diagrama de tensão e o diagrama, pelo menos, de forças magnetomotrizes para dar suporte, né, a essa ação. Tá legal? Até para a gente poder ter um pouco mais de espaço físico aqui nessa nossa lousa branca. Então vamos lá, tá? Aqui está o diagrama fasorial da máquina, chamando de máquina número 1, que está trabalhando nesse momento nessa usina. A hipótese lançada é que essa usina tem algumas unidades, mas que por uma razão qualquer estão no momento todas elas paradas, né, estacionárias, apenas uma máquina operando. Então como é que estaria o fasorial dessa máquina nesse momento, fornecendo potência ativa e fornecendo reativo indutivo para a carga? Ora, com certeza, todos nós sabemos. Aqui a nossa tensão terminal VT na referência, o nosso ômega S, aquela mesma sequência de procedimentos que nós já estamos, né, habituados e principalmente sedimentados essas informações e conscientes do que estamos fazendo. Aqui teremos a força magnetomotriz resultante R, adiantada em relação à tensão, uma vez que teríamos aqui, por exemplo, o diagrama ou eixo dos fluxos. Se o espaço permitir, eu completo aqui com o fasorial do fluxo, sem problema algum, tá? Alinhado à força magnetomotriz resultante, naturalmente, o fluxo resultante, né? Que essa máquina apresenta o φR, tá bom? Ok. Se ela se trata de um gerador, olha o sentido de giro, grandezas relativas ao rotor adiantadas em relação à resultante, tá bom? E claro, um gerador superexcitado, as projeções
das grandezas relativas ao campo, sobre o eixo das tensões de referência, dos valores resultantes, será sempre a projeção com parâmetro maior. Sabemos disso também. Então vamos lá, representando uma situação como essa, estaria aqui mais ou menos a nossa força magnetomotriz resultante R. Vou tentar fazer um pouquinho melhor, para que o diagrama não fique muito distorcido, tá bom? Então está aqui a nossa força magnetomotriz resultante, a nossa força magnetomotriz do rotor, R, e a nossa força magnetomotriz resultante, R, nessa posição. Perfeito? Está aqui o ômega-S, sentido de giro, caracterizando que a grandeza rotórica está deltinha graus adiantada em relação ao resultante, 90 graus atrasado pela lei de Faraday em relação à grandeza do rotor, a fim de excitação F dessa máquina. Perfeito? Tudo como manda o figurino. Tá? Então está aqui, fruto dessa excitação, dessa maior excitação, dessa superexcitação que essa máquina apresenta. O nosso ângulo de carga, indicando seguramente aquela vazão, aquele excesso de vazão necessário para colocar a máquina em estado de operação geradora, convertendo essa potência mecânica excessiva em potência elétrica nos seus terminais, e logo fornecendo essa potência para a carga e, como nós sabemos, para obedecer às equações de equilíbrio, as reações de armadura. Força magnetomotriz do rotor, força magnetomotriz de reação da armadura A, EF, fim de excitação da máquina, força eletromotriz de reação da armadura, ERA, de maneira que a soma vetorial de ambas nos fornecerá a nossa tensão terminal VT. Sabidamente também, verificamos que as grandezas relativas à armadura, a força magnetomotriz resultante e a fim de reação, sempre em sentido contrário à velocidade, indicando o nosso conjugado frenante, ok? Sabemos também, olha que coisa interessante, tá? Corrente de armadura, se a força magnetomotriz de reação da armadura está aqui, na mesma direção e sentido, porém, transferindo esse vetor para o diagrama de tensões, teremos o vetor da corrente de armadura IA. Perfeito? Indicando que essa máquina está de fato operando com forma capacitiva. Tudo conforme a gente já conhece, situação toda ela já bem decodificada e já conhecida por todos nós. Gerador superexcitado, fornecendo potência ativa e fornecendo potência reativa indutiva. Tá? Para que a gente possa visualizar com maior segurança e com maior lucidez esse nível de potência ativa que essa máquina trabalha e de torque, olha isso aqui, lugar geométrico da potência ativa e conjugado constantes no diagrama de força magnetomotriz, caracterizando, por exemplo, nessa posição aqui, o nosso famoso segmento XY, indicando nesse momento a parcela de potência ativa que o gerador estaria fornecendo ao sistema, situação também toda já conhecida por todos nós. Tá legal? Se quisermos enxergar, por exemplo, aqui, a parcela ativa constante da corrente de armadura, perfeito? Também no diagrama de tensões, o lugar geométrico da potência ativa e conjugado constantes em módulo. Tudo, em todas as informações já perfeitamente conhecida por todos nós, tá? Então, esse é o diagrama fasorial da máquina número 1, a única máquina, na verdade, que está operando nessa usina neste momento, fornecendo XY de potência ativa e uma potência reativa indutiva proporcional a esse θ, indicando o fator de potência com o qual a máquina trabalha neste momento, ok? Muito bem, já que estamos no ambiente, no terreno das hipóteses, apenas essa máquina, a máquina número 1 funcionando nessa usina, eu vou colocar uma questão aqui. Vamos supor que nós percebemos que essa máquina, por uma razão qualquer, está apresentando um sobreaquecimento. Ah, por que isso? É uma hipótese lançada. Ela apresentou um sobreaquecimento. Ou então, quem sabe, é o momento de fazermos algum tipo de transferência de aporte de potência ativa em cima de um planejamento prévio. A hipótese inicial pode ser qualquer uma delas. O que é importante? O que vai ser factual? Que nós nos reunimos, grupo de engenheiros que somos, e decidimos o seguinte: nós iremos fazer uma transferência de potência ativa dessa máquina para uma outra máquina, uma outra subestação, uma outra usina, uma outra concessionária. Por quê? Ora, porque entendemos, também por hipótese, que neste momento a potência aparente relativa a essa hipotenusa fornecida por esse gerador, ela é importante para o sistema. Atenção para isso, tá? Percebeu-se, constatou-se que nesse momento a potência aparente fornecida por essa máquina, o P mais JQ que essa máquina fornece nesse momento, é importante para o sistema, é decisivo e talvez até vital para a sua estabilidade. Outra hipótese lançada, tá? Então, diante dessa verdade e dessa condição prévia, vejamos, olha só,
eu vou poder transferir potência ativa à vontade entre essa máquina, até mesmo para a máquina do lado, que está na própria usina, sem problema nenhum. Dessa máquina para a usina que está em outra posição, sem problema nenhum. Mas desde que, atenção para isso, a barra principal não perceba alteração de potência aparente a partir dessas fontes que estão operando em paralelo nessa região, por exemplo. Entenderam a situação? Nesse momento de trabalho, nesse momento de demanda, nós constatamos que a potência aparente, que seria equivalente a essa hipotenusa A, que essa máquina fornece nesse momento, é muito importante, chega a ser até vital para a manutenção da estabilidade do sistema naquele ponto, tá certo? Então, eu posso transferir potência ativa dessa máquina para a máquina ao lado, da máquina ao lado para ela, da máquina ou máquinas dessa usina para uma usina ao lado, sem nenhum problema, desde que não se perceba alteração da potência aparente demandada por elas para a carga. Isso é fato. Isso é fato, tá bom? Então, muito bem, vamos nos preparar para tal. O que? Transferir potência ativa dessa máquina para outra, para que e tudo feito simultaneamente para que a barra principal não perceba alteração de potência aparente vinda das fontes. Ok? Pois muito bem, se eu quero fazer transferência de potência ativa dessa máquina para outra máquina, primeira pergunta, em qual parâmetro ou em qual grandeza dessa máquina eu vou atuar? Com certeza, como nós já sabemos, na potência mecânica, do seu regulador de velocidade, abrir e fechar comportas, se tratando de uma usina hidrelétrica, jogando, fornecendo ou tirando, naturalmente, combustíveis iniciais para que você possa trabalhar numa usina termoelétrica, por exemplo. Tá? Então, se vamos transferir potência ativa, seguramente é na potência mecânica que vamos atuar. Isso é fato, ok? Preste atenção a uma coisa, não decidimos ainda nem quanto, nem qual vai ser o percentual de potência ativa que nós vamos transferir dessa máquina para outra máquina, mas uma coisa é certa, se durante o processo de transferência, que deve ser uma coisa simultânea, a potência aparente fornecida por essa região, por essa usina, para a barra não pode ser alterada, então, para que essa simultaneidade de ação atenda a essa condição, uma coisa é certa. Está vendo a máquina 2 que está aqui ao lado? Nem está aparecendo, porque ela está desligada, está totalmente parada. Então, antes de qualquer coisa, olha o que faremos. Nós vamos pegar a máquina 2 que está completamente desligada, desconectada da barra, tá? E vamos então flutuar com essa máquina na barra. É lógico, né, gente? Como é que eu vou transferir potência ativa dessa máquina para outra, se a outra se encontra nesse momento, inclusive, desligada? E como nós já sabemos, discussões feitas aqui com muito cuidado, tá? Com muita ênfase, o processo para flutuar uma máquina na barra é um processo que demanda um pouquinho de tempo. Não é uma coisa rápida, deve ser feita com cuidado, é um procedimento que requer muita atenção, tá? Um procedimento que requer normas bem definidas e condições prévias a serem obedecidas. Então, antes de qualquer atitude de transferência, o que faremos? Vamos pegar essa máquina que estava completamente desligada e vamos flutuar essa máquina na barra. Está aqui, ó. Estou colocando a máquina 2 em um pincel com cor diferente, exatamente para chamarmos a atenção e percebermos as eventuais diferenças que poderão existir entre uma e outra. Tá legal? Então, o que vai acontecer aqui é que nós vamos surgir aqui com o diagrama fasorial da máquina 2, que estava completamente desligada, estava fora do sistema, tá? Isso é importante, perfeito? Ela estava desligada. Então, o que vamos fazer aqui? Nós vamos flutuar a máquina 2 na barra. É a primeira atitude a ser tomada. E como nós sabemos, no estado de flutuação, não existe corrente de armadura, não há ângulo de carga, então a força magnetomotriz de reação de armadura, o fluxo de reação da armadura, a fém de reação da armadura são nulos, o que significa dizer que a força resultante é igual à força magnetomotriz do rotor em módulo direção e sentido, a tensão terminal VT é igual a fém em módulo direção e sentido, onde está igual a zero, como está representado, por exemplo, sutilmente, nessa informação aqui, indicando um torque líquido nulo nessa máquina. Tá lá. Então, foi a primeira atitude que tomamos, antes de qualquer coisa. Primeiro passo, pegar a máquina que está ao lado, que eu chamei aqui hipoteticamente de máquina 2, e flutuar essa máquina na barra. Outra pergunta, Marcos, essas máquinas têm que ser iguais? Elas têm que ter a mesma potência para que você possa fazer esse processo de transferência de potência? Evidentemente que não, gente. Será que as máquinas de Três Marias têm a mesma potência, são iguais às máquinas de Jaguara, de Ilha Solteira? Né? De jeito nenhum. De uma termoelétrica perto de Belo Horizonte, Igarapé e Ibirité? Evidentemente que não. O que tem que acontecer é o seguinte,
Essas máquinas não precisam ser iguais em tamanho, em fornecedor, etc. Não precisa nem mesmo a condição primária, por exemplo, aqui hidrelétrica ou termoelétrica, problema nenhum, mas uma coisa é certa. A potência ativa que eu tirar dessa máquina aqui, essa aqui tem que ter condição de suprir, entenderam? Elas não precisam ser iguais em potência, em tamanho, em nada. Agora, o que eu tirar daqui, essa máquina tem que ter condição de fornecer. Isso não há a menor dúvida. Tá? Por exemplo, vamos supor que se eu tirar 10% de potência ativa dessa máquina, esse 10% que saiu daqui vai ter que aparecer aqui, para que a potência aparente não sofra alteração. Por exemplo, esses 10% dessa máquina retirada aqui, quando eu chego aqui, representam 50% da potência dessa máquina. Problema nenhum. Isso não é problema, né? O que eu tirei daqui, eu tive de onde suprir, de onde recompor o sistema, sem problema. Por isso que eu estou dizendo, elas não precisam ter a mesma potência, mas o que eu tirar daqui, essa aqui vai ter que ter condição de suprir. Tá claro? Perfeito? Pois muito bem. Feita essa condição, qual seria a manobra realizada? Vatímetro ligado a essa máquina indicando potência ativa nula. Vatímetro dessa indicando potência ativa, né, com aquele valor que o sistema precisa naquele momento. O que faremos então? A ação simultânea, enquanto eu vou abrindo comporta dessa para que essa comece de fato a fornecer potência ativa, eu começo a fechar a comporta dessa aqui. Uma ação simultânea, injetando mais potência mecânica no eixo dessa e reduzindo a potência mecânica no eixo da máquina número 1. Simultaneamente, de olho em ambos os vatímetros. Enquanto esse aqui começa a indicar fornecimento de potência ativa, esse dessa máquina vai começar a indicar redução de potência ativa, de maneira que em todo o processo, desde o início até o seu final, a soma de potência ativa de ambas vai dar quem? A potência ativa original que essa máquina está fornecendo, para que o sistema não perceba a alteração de potência aparente na saída dele. Perfeito? Simples, não há dificuldade, tá bom? Então agora vamos definir a ordem de grandeza. Pois é, como eu quero aqui, de certa forma, entre aspas, exagerar um pouco os efeitos que surgirão aqui, eu vou transferir uma unidade de potência significativa. Vou transferir, digamos, metade da potência ativa dessa máquina para essa. Tá? Porque se eu fizer uma variação pequena, 10, 5, 15%, talvez essa variação não venha repercutir em efeitos colaterais que podem acontecer, e como nós sabemos alguns acontecerão, talvez a variação seja pequena e esses efeitos não sejam perceptíveis. Então vamos fazer uma alteração significativa, eu vou tirar 50% da potência ativa dessa máquina e essa aqui vai passar a fornecer. Tá legal? Então é uma alteração considerável. Perfeito? Então, abertura aqui, por enquanto, a quantizada para a máquina girar 60 Hz e suprir suas perdas rotacionais. Está flutuando. Essa aqui já fornecendo toda a potência ativa. Então, o que faremos? Simultaneamente, abriremos potência ativa nessa máquina, tá? E fecharemos potência ativa nessa. Uma ação simultânea, para que a soma das duas potências seja exatamente a que eu tinha antes de começar o processo, tá? E claro, quando esse aqui chegar à sua metade de potência ativa em relação ao original, é a nossa proposta, significa que no outro vatímetro tem outra metade, resultado, para a barra principal, não houve alteração de fornecimento de potência aparente a partir dessa usina. Perfeito? Se nós vamos atuar na potência mecânica dessa máquina, para variar a sua potência ativa, com certeza faremos a mesma coisa nessa aqui, na sua potência ativa. Não iremos mexer na corrente de excitação. Isso é fato. Então, senhores, já que nós não iremos mexer na corrente de excitação, o que eu sugiro? Não custa nada esse lembrete. Todas as grandezas relativas à corrente de excitação não poderão apresentar variações modulares. Por quê? Pelo fato de não estarmos mexendo na corrente de excitação. Ou seja, toda a coluna relativa à corrente de campo não pode sofrer alterações. Então, por isso que vocês devem ter percebido, ó, quem está aqui, o nosso compasso improvisado, tá? É aquela história. Ô Marcos, eu preciso ter esse cuidado, esse requinte com os meus sensoriais. Precisar, você não precisa não. Mas eu acho que você deveria, tá? Então, se eu vou transferir potência ativa nessa máquina, significa o quê? Que o módulo da força magnetomotriz do rotor não pode variar de jeito nenhum. Não vou mexer na corrente de campo dela. Então, ó, vértice nesse ponto, abertura igual a R, lugar geométrico das forças magnetomotrizes constantes em módulo, porque eu não estou mexendo na corrente de estação dessa máquina. A mesma coisa com relação ao EF. Vértice nesse ponto, abertura igual a F, lugar geométrico das fêns de estação, né, constantes em módulo. Não estou mexendo na corrente de estação, tá? Não custa nada esse tipo de procedimento. E vejam só, a mesma coisa na máquina 2, né?
Eu vou transferir potência ativa e não reativa, então significa o quê? Mudando inclusive a cor do pincel, vértice nesse ponto, já que vai passar a ser o gerador para o lado esquerdo, né? A componente rotórica adiantada, o que é isso aqui? Lugar geométrico das fênix constantes em módulo, porque eu não mexi na corrente de estação, das forças magnetomotrizes, perdão, e aqui também, vértice desse ponto, abertura igual a VT, lugar geométrico das tensões constantes em módulo, afinal de contas estamos, né, ainda no estado de flutuação e não vamos mexer na corrente de campo dessa máquina, vamos mexer na sua potência mecânica, tá bom? Então, é o tipo do procedimento importante. Sabemos que aí, né, nós estamos garantindo e preservando o módulo dessas grandezas excelentes, para nós será bastante significativo, tá bom? Vamos lá então? Outra coisa importante, que é de aquela grandeza, aquele segmento que representa a potência ativa dessa máquina, segmento XY. Ora, eu não quero minha metade dele, então vamos tentar achar o ponto médio desse segmento, para fazer uma transferência bacana, perfeita, lá, aproximadamente 16 centímetros, então 8 centímetros, né, o ponto médio desse nosso segmento. Olha ele aqui, ó. Vamos marcar isso aqui como se fosse o nosso ponto M. Ô Marcos, se eu fosse transferir 10% de potência, problema nenhum. Dividiria esse segmento em 10 partes, pegaria uma parte dela aqui, ó, sempre ao lado de X, do lado do X. Se eu quero tirar, eu tiro daqui e não de lá. Vou tirando nesse sentido, tá certo? Então, como eu quero metade, ponto médio. O que eu vou fazer? Um lugar geométrico que representa a metade da potência ativa desenvolvida por essa máquina, tá certo? Eu diria tanto aqui quanto aqui, tá? Perfeito? Tanto em um quanto no outro. Certo? Porque eu quero tirar essa parte daqui para aquela parte lá entrar. Vejam bem, se eu vou tirar essa parte da máquina, que representa a metade, eu vou ter que pegar, aqui eu gosto de fazer isso em escala com um compasso. Eu pego esse tamanho de segmento que eu tirei daqui e vou transferir para o lado de cá. Mas fala, Marcos, não tem nem marcação, claro, a máquina está flutuando ainda, então olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar essa coluna aqui para não atrapalhar o meu fasorial, para depois eu volto com ela. Tá? Aliás, se você preferir, você pode até colocá-la um pouquinho para cá, porque afinal de contas, essas relações sempre são úteis, tá bom? Sempre nos ajudam para lembrar as grandezas respectivas, perfeito? Olha lá. Então, olha só, o que eu vou fazer? Ô Marcos, eu não tenho nem potência ativa na máquina, ela estava flutuando, mas nós sabemos que o segmento XY é sempre paralelo a VT. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha régua, tá? Paralelamente a VT, traçar aqui uma região, tá? E como se trata de gerador para a esquerda, que irá representar no futuro, né, a posição da potência ativa que essa máquina naturalmente iria desenvolver. Então preste atenção, eu vou tirar essa parte de potência ativa dessa máquina. Repito, fazendo isso em escala, é interessante pegar um compasso e fazer isso aqui. Pega essa parte aqui e transfiro para cá, na íntegra. Pego essa parte aqui, meço e transfiro para cá. De maneira que esse segmento que eu chamaria, por exemplo, de X', Y', ele tem que ser igual a quem, gente? X', Y' tem que ser igual a quem? Exatamente ao nosso segmento XM, que representa o que eu tirei da máquina 1 e vou transferir para a máquina 2, é claro. Por isso que eu falei para vocês, as máquinas não precisam ser iguais em mesma potência, tem que ter capacidade de que eu tirei daqui, a outra vai me fornecer. Apenas então somente isso. Então eu tirei daqui e transferi para cá, tá? Tranquilo, sem problema algum. Tá certo? Perfeito? Então aqui nós temos o quê? Um lugar geométrico que vai representar a potência ativa que nós transferimos da máquina 1 e estamos passando para a máquina 2. Simples assim. Tá certo? Sem problema algum. Tá lá, tá? Então, acho que os diagramas estão efetivamente preparados. O que eu farei então? Essa vazão aqui, por enquanto, é a conquistada para a máquina girar 60 Hz, subindo suas perdas rotacionais. Essa aqui é a potência ativa. O que faremos? Simultaneamente, vamos abrir mais potência mecânica dessa máquina 2 e vamos fechar a potência mecânica da máquina 1. Quando esse vatímetro aqui indicar que está na metade da potência ativa fornecida e esse outro aqui é outra metade, de tal maneira que a soma dos dois vatímetros me dê essa potência ativa inicial, eu sei essa operação e está feito o meu procedimento. Tá ok? Simples assim. Abro a comporta de uma, fecho a comporta da outra, simultâneo, de olho para que não haja variação da potência ativa total em relação à potência ativa inicial. Bacana? Mas o que fica no ar é como estarão os dois fasoriais após essas transferências. Olha que coisa interessante, gente. Observe que em ambos os diagramas tem um ponto aqui que é muito, mas muito significativo. Observem, tá? Uma interseção entre quem?
entre o arco que representava o lugar geométrico, ou que representa o lugar geométrico das forças magnetomotrizes do rotor constante sem módulo, com esse que representa metade da potência ativa, ou quanto da potência ativa eu desejo fornecer. Olha essa interseção aqui. E observe que essa mesma coisa acontece aqui, ó. Há um lugar geométrico da potência que eu transferi com quem? Com o lugar geométrico das fens ou das forças magnetomotrizes constantes em módulo. A pergunta que fica é, para onde que vai o rotor ao você fechar a comporta nessa máquina e abrir a comporta naquela? Gente, exatamente esse RFR desloca ao longo desse arco e se apoia nesse ponto de convergência. Então, a nova posição da força magnetomotriz do rotor é exatamente essa aí, ó, para esse ponto de interseção, indicando que, quando eu projetar, a projeção vai dar quem? Exatamente metade da potência ativa que eu tinha anteriormente. Pronto, que se constata uma redução do deltinha, mas é claro, eu reduzi potência mecânica sem mexer na corrente de estação, né? Máquina ligada à barra, estação constante, variações da potência ativa e do conjugado só se fazem via ajuste do ângulo de carga, mais uma vez comprovada essa tese. E é interessante perceber que a mesma coisa acontece aqui. Quando eu abrir comporta, para onde vai o FR? Exatamente também para o mesmo ponto de interseção. Interseção essa entre a posição de força magnetomotriz rotórica constante em módulo, e claro, a posição do lugar geométrico da potência que eu tirei daqui e passei para cá, tá? Perfeito? Essa é a nova posição do FR, observem, surge aqui agora sim um ângulo de carga. Tá claro? Ok? Olha lá. Essa era a condição inicial, quando eu tinha zero, que não é mais, né? Nós abrimos comporta e ela saiu do estado de flutuação. O novo deltinha está representado aqui. Pois é, como nós sabemos, toda mudança no rotor traz uma mudança como um todo. Se o FR veio para essa posição, ele trouxe junto a F. Olha só, adivinha para onde que ele vai? Para aquela mesma interseção no diagrama de tensão. E é claro, ele também traz o F para cá, deslocando e apresentando entre F e VT o mesmo ângulo de carga, como nós já sabemos perfeitamente bem. Tá? Até aí, acho que nada assim tão importante que valesse a pena a gente ressaltar ou chamar a atenção. Acontece que, para a máquina obedecer às equações de equilíbrio, qualquer alteração nas grandezas de campo vão exigir reações de armadura. Então, FR mais A é o R, porque o R não pode variar, o R está ligado a VT e VT é constante, um EF mais um novo RA, para manter a tensão terminal VT, já sabemos disso, sem apresentar variação, tá? A mesma coisa vai acontecer na máquina 2, FR mais A para me dar R, e EF mais RA para me dar VT, tá ok? Também acho que é perfeitamente previsível. Mas a grande questão, ao que chama atenção é agora, eu vou colocar para você, onde ficarão as novas correntes, ou as correntes que essas máquinas vão apresentar? A e A. A, olha isso aqui, olha a nova posição da corrente de armadura. Olha que coisa interessante aconteceu aqui. Visivelmente gerei no fornecimento de potência ativa, na transferência de potência ativa, e é claro que o meu diagrama está muito exagerado, mas isso é factual. Olha só, acabou sobrando um pouco o reativo. Essa máquina ficou com a metade da potência ativa, só que trabalhando mais indutivamente. Interessante. Nós não mexemos na corrente de estação e essa máquina ficou um pouco mais indutiva, afinal de contas, quando eu mexo na potência ativa, já sabemos disso, vim de cálculos feitos inclusive em módulos passados, sobra um pouquinho, uma variação pequena para o reativo. Mas não está parecendo que tão pequena assim não. Gente, eu estou exagerando meu diagrama, sem escala, sem nada, apenas mostrando para vocês os necessários efeitos colaterais. Agora que coisa sensacional, que é a corrente de armadura da máquina 2? A, olha isso aqui, e A. Olha a corrente de armadura da máquina 2. Como é que essa corrente entrou? Ela entrou capacitiva. Adivinhe, senhores, isso é milimétrico, isso é medido. Você pode ter certeza que, se você fizer a devida composição do mais reativo indutivo que essa máquina entrou, está sendo naturalmente compensado pelo capacitivo que a máquina 2 começou a apresentar, de tal maneira que, no cômputo geral, não vai existir variação de potência reativa de saída, mesmo porque nem pode não mexer a corrente de estação, tá? Então, para a fonte, para a barra principal que está aqui, o que ela enxerga? A mesma potência aparente A inicial.
começa a potência ativa dessa máquina, mais a potência ativa dessa, e claro, com a composição de reativo mais indutivo desse, compensado pelo reativo capacitivo da máquina 2. E está feita a nossa transferência de potência ativa, preservadas a potência aparente resultante, e mesmo com essas pequenas variações percebidas no reativo, ao lado aqui a devida, natural e necessária compensação. Bacana, né? Perfeito? Ainda não provamos a questão do onde carga zero, mas já foi um passo importante. Marcos, como é que eu transfiro potência ativa entre, então, usinas? Da mesma maneira. Entre concessionárias, idem. É esse o procedimento. Mexer nas potências mecânicas e ficarem atentos nos novos comportamentos sensoriais que as máquinas vão apresentar, esperando já as naturais e previsíveis compensações. Ok? Um abraço, até o próximo módulo, onde faremos a mesma coisa, porém transferindo potência reativa. Até lá, fiquem bem, fiquem em paz, saúde e paz.